Queridos, eu tenho um assunto aqui de grande importância, e o assunto é tão importante que é assunto para nenhum membro da igreja perder. É um assunto que tem que ser tratado por vários dias mesmo. Se eu fosse aqui falar da sua morte, você diria: pastor, o assunto é sério. Se eu fosse falar da sua salvação, da sua ida para os céus ou para o inferno, você diria: então o assunto é sério. Se eu estou perto de ir para o inferno ou se eu estou para entrar ou não nos céus, então o assunto é sério, é delicado. Então a mensagem que eu vou lhe passar é neste campo aí, um assunto sério, que você que está aqui na igreja e centenas de pessoas que não estão, que no outro culto já ouviram, e você precisa ouvir, e aqueles que não estão, que não vão ouvir hoje, mas se alguma coisa tiver que dar errado para a vida deles, eu tenho que lavar minhas mãos e vou lavar. Que dentro da palavra de Deus o assunto é sério. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Você que me assiste em casa, me assiste na sua igreja, pastor, em nome de Jesus Cristo, preste atenção nesta palavra, porque quem sabe você anda tomando uma decisão muito errada na sua vida, e nesta mensagem que você mude no nome de Jesus Cristo. Você pode estar cometendo a maior besteira, idiotice da sua vida, e hoje você tem que tomar uma decisão e mudar no nome de Jesus. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Aos amigos que estão nos assistindo, nós estamos na Igreja da Graça de Campinas, na José Paulino 781. Todos os dias estamos aqui com a igreja aberta para abençoar a vida de todos no poder de Deus. 1 aos Coríntios 2,12 diz o seguinte: mas nós não recebemos o espírito do mundo, não recebemos o espírito mundano, diz a palavra, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aqui eu tenho um caminhão de entendimentos, eu vou pregar pausadamente para você não perder nada. Ele diz, a palavra diz: mas nós não recebemos o espírito do mundo. Que espírito é este? Espírito de mentiras, espírito de acomodismo, espírito de engano, espírito de safadeza, espírito de pilantragem, espírito, tudo quanto é coisa errada. Deus está dizendo: nós não recebemos esse tipo de espírito. Se nós não recebemos esse espírito, que é o espírito do mundo, por que é que muitas pessoas que frequentam igreja e que às vezes estão até muito tempo na igreja, vivem como se tivesse com o espírito do mundo? Se nós, quando recebemos o Espírito de Deus, não é o espírito do mundo, as práticas, pensamentos, olhares, o que as pessoas fazem com o título de cristão, ela carrega o título de cristão, parecido com Cristo, praticante da palavra de Deus, cristão parecido com Cristo, praticante da palavra, vive como se fosse uma pessoa mundana. O Espírito de Deus não vai nos levar a uma vida errada. Eu estava aqui dizendo no outro culto
que como pode uma pessoa ser cristã, uma pessoa ser de Deus, e fazer coisas como ficar em casa em pleno domingo, em vez de estar na igreja? Como pode uma pessoa ser cristã e não jejuar, sabendo ela que o jejum quebra o desejo da carne e faz a pessoa ficar perto de Deus? Como pode uma pessoa ter o Espírito de Deus, que tendo o Espírito de Deus, ela é dirigida por Deus, dirigida pelo próprio Espírito? Como pode ela receber o Espírito de Deus, ter o Espírito de Deus, guardar mágoa, ser rancorosa, viver mentindo, não concordar com dízimo e ofertas, não orar, não clamar a Deus, não orar pelos seus? Está escrito: nós não recebemos o Espírito do mundo. Mas tudo isso que o Senhor falou aí, eu sou contra e eu não cumpro. Eu guardo mágoa mesmo, eu minto, não concordo com aquilo da palavra, mas nós não recebemos. Você recebeu. Você tem o espírito do mundo. O espírito do mundo faz você viver tal coisa. Quem tem o Espírito de Cristo, esse não tem essas práticas pecaminosas, não faz, não vive a vontade do diabo. Eu tenho analisado, observado o quanto falta nas pessoas ter de verdade o Espírito de Deus. Nós vamos vir aqui, mas só para completar essa parte. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Vocês sabem que tem gente que não consegue entender as coisas de Deus, não consegue, coça a cabeça, chega a sair fumaça da cabeça por não entender, fica meio baratinado porque não entende, mas nunca vai entender as coisas de Deus. As coisas de Deus são para aqueles que são de Deus e têm o Espírito de Deus. As coisas santas são para os santos, as coisas puras são para os puros. As coisas de Deus são para os que são de Deus, que têm o Espírito de Deus, que entende Deus, que entende a sua fala, entende o seu campo, a sua vida, a vida de Deus. O ímpio, o carnal, jamais entenderá. É aquilo que eu venho falando. Quando a pessoa ela é descrente, mundana, que nome feio, mundana. Às vezes a pessoa fala assim, mundana, quer dizer que é de prostituta. É até mais do que isso, é de ser do diabo mesmo, praticante das vontades de Satanás. A pessoa que é mundana, que vive o mundo, vive o pecado, nunca vai entender as coisas sagradas, o que é santo. Para muitos, eu digo, meu irmão, não falta igreja no domingo. Ela faltou. Para ela, tanto faz, tanto fez. Você não tem o Espírito de Cristo. Quem tem o Espírito de Deus, eu sempre falei isso, se você falta à igreja no dia de domingo, é arrancar um braço seu, porque aquela reunião é a reunião de adoração ao Todo-Poderoso, a reunião que você cultua Ele, se rende a Ele, se prostra a Ele, reconhecendo a sua grandeza, poderio, senhorio, cultua Ele agradecendo por tudo, e guardando a sua vida no altar de Deus. Quando Ele voltar, bem-aventurado aquele que achar na presença dEle, e você vai dizer, bem, eu estou preparado, e eu tenho o Espírito de Deus comigo. E só quem tem o Espírito de Deus que vai pensar em tudo isso,
quem tem o Espírito Santo. Mas tem gente que não se importa, não está nem aí. Nós na Igreja da Graça valorizamos muito, por exemplo, o dia de domingo. Muito. Há muitos anos atrás eu cheguei a falar numa programação nossa, televisão, que no dia de quarta-feira e sexta-feira, há muitos anos atrás, a igreja era cheia. Todo pastor quer ter a igreja cheia qualquer dia, mas na quarta-feira e na sexta a igreja era cheia, no domingo não era. E muitos pastores também não se importavam. E tem até pastor que tem a igreja cheia numa quarta, numa quinta, numa terça, no domingo, qualquer dia, mas ele não se importa se a pessoa é de Deus ou não é, se vai ser salva, se não é, se não interessa, se tem o Espírito de Deus, se parece com Cristo, se não parece, para ele não importa. Eu já disse isso aqui. Tem pastor que não merece ser chamado de pastor e nem está em cima do altar, que para ele o que importa é que a pessoa está na igreja, faz número, está florida, a igreja está bonita, e se o povo está dando dízimo, está dando oferta para sustentar a sua igreja, a sua televisão, o seu rádio, e seja lá o que for. E não que sejamos melhor do que qualquer pregador, mas a palavra de Deus nos ensina que o que mais vale, a cura mais importante é a cura da alma, que adianta ganhar tudo e perder a sua própria vida. O Espírito de Deus nos ensina tudo isso. Mas para vocês entenderem o que a pessoa que tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o que acontece com ela, eu vou até fugir um pouquinho da minha anotação. Vá para Mateus capítulo 4. Mateus 4. Quando alguém quer ter o Espírito de Deus, e quando tem o Espírito de Deus, o que acontece? Vamos ler primeiro o capítulo 3, versículo 13, depois o capítulo 4. Quando você tem o Espírito de Deus, primeiro quando você quer ter o Espírito Santo. Eu quero ter o Espírito de Deus na minha vida. Ah, quer? Então tem que fazer uma coisa. Já que você quer, então ele agora vai entrar em você e vai dirigir você. Capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Quem quer ter o Espírito de Deus tem que sepultar a velha criatura. Você tem que abrir o seu coração, aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Descer as águas verdadeiramente, não é ficar tomando banho não, porque tem muito crente aí, pessoa que foi, desceu as águas, está desviado. Quem aceitou Jesus de verdade, desceu as águas, não tem negócio de desviado não. Você aceitou Jesus, a velha criatura está morta, sepultada no batismo. Pessoa morta não volta mais, irmãos. Diga aleluias. Não volta mais. Um verdadeiro batismo batizou nova criatura. Aquilo que você sepultou não volta mais. Eu estou desviado, eu voltei a praticar. Eu não tenho essa conversa não. Você é de Jesus, não volta a fazer mais. Agora você é de Cristo, nova criatura. E quem se batizou está indo em busca de viver somente a vontade dele, de Deus. E para começar a viver a vontade de Deus, você tem que aceitar o Espírito dele na sua vida. E o Espírito dele não vai deixar você fazer tais coisas. Olha só, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus, depois de ter sido batizado, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. No exemplo aqui, presta atenção, para você entender o que eu quero explicar. Quando o Senhor foi batizado, ele está dando o exemplo para nós. Está dando o exemplo. Quando ele foi batizado, a velha criatura morta e sepultada. Agora o ser antigo não vai, pecador não vai dirigir mais. Agora o Espírito de Deus que vai dirigir. Por mais que Jesus, eu, qualquer outra pessoa que tem o Espírito de Deus queira ir para a direita, ou para frente, para trás, para o lado, o Espírito de Deus não vai deixar, porque ele agora está em você. Jesus falaria: eu vou para lá. O Espírito Santo: não, você agora é meu, eu estou em você, eu é que dirijo você. Agora você vai viver a vontade do Todo-Poderoso. O Espírito Santo será contigo. Ele vai aplicar em você toda a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você não vá para lá, nem para ali e nem para colar.
Vontade de Deus que você seja tentado, mas não é você cair, não. Ser tentado é uma coisa, cair é outra. O Espírito de Deus vai dirigir você. Você pode pensar, querer ir, mas vai estar em você a vontade de Deus. Quem tem o Espírito de Deus de verdade, não vive sua própria vontade, mas não se a dele. É isso que ai pastor, eu não quis fazer, não quis ir, você não tem o Espírito de Deus. Você não tem. Porque quem tem verdadeiramente o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o seu caráter, sua personalidade, sua vontade, meu irmão, não anda pecando, não vive fora da presença dele, não vive fora da igreja, não vive fora da palavra. Cada vez mais você quer estar perto, quer cumprir, quer fazer, quer agradar ao Deus Todo-Poderoso. Quem tem o Espírito de Deus, ou quem quer ter o Espírito de Deus, faz o que Jesus Cristo falou: vocês fiquem lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Dá uma idazinha lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra: mas recebereis a virtude do Espírito, recebereis poder para dirigir, para dominar, para fazer, e temos condição disso. Mas recebereis poder, virtude do Espírito Santo, que há de vir, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você só poderá ter qualquer unção, qualquer virtude, melhor dizendo, poder, autoridade, e você poderá ser testemunha de Deus, é fazer o que os apóstolos fizeram: milagres, pregar, sair força, poder da boca e etc., quando receberem o Espírito de Deus. Mas ele não habita, eu mostrei para você a respeito do batismo, ele não vai agir, não vai habitar, se você primeiro não tomar uma decisão de sepultar, tirar de você a velha criatura. Porque, queridos, como eu disse no outro culto, quem tem o Espírito de Deus não fica falando palavrão, não fica mentindo. Verdade ou mentira? Há alguém aqui que quando você escuta um palavrão, aquilo chega a queimar, doer no seu ouvido? É terrível. E a mentira? Você está vendo que a pessoa está mentindo, o Espírito de Deus que está em você fica incomodado, já não aceita. Eu lembro que eu falando aqui, e um caso que eu já contei, que logo no início, na minha conversão, eu estava andando numa rua lá no Rio de Janeiro, e eu estou andando, indo para minha casa, aparece um rapaz no meio do caminho, e o rapaz: ô Luiz Carlos, como é que você está? Eu falei: e aí, tudo bem? Como é que está? Belezinha? E ele foi indo, eu falei: correr eu não posso correr, vou estar mentindo. Entrar numa loja dessa aqui, num lugar desse, eu vou estar mentindo, não tem nada para comprar. E a rua que eu estou indo, estou perto da minha casa, o que eu faço? E o rapaz do meu lado, e ele aí não sei o que mais, e de um palavrão, aquilo doeu no meu tímpano, no meu ouvido. Mas por que doeu? Porque o Espírito que estava em mim já era o Espírito de Deus, não era aquele espírito, como eu disse aqui em Coríntios, do mundo que gostava. E cuidado, você vai tendo convívio com coisa errada, e ele caminhando do meu lado, do lado dele, de repente eu quase soltei um palavrão, foi pela metade, e Deus falou no meu coração na hora: você é meu, você não fala, você eu dirijo, ele não. Quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, qualquer erro que você possa cometer, na mesma hora você tem aquele sentimento de que tem que se arrepender, tem que voltar atrás, se consertar, diferente do outro: o que fiz está feito e pronto, acabou. A pessoa que é assim não tem o Espírito Santo.
Ele disse: não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai que mande outro Consolador. Agora, esse Consolador veio para estar conosco, e não é para concordar com os nossos erros. Ele veio para que pudéssemos permanecer na palavra e nos ajudar a não se desviar para a esquerda e nem para a direita. Vocês não vão ficar órfãos, Ele vai ajudar vocês. Vocês não vão errar. Ah, mas eu estou errando. Você não tem o Espírito Santo. O Espírito de Deus, Ele está ali para ajudar, para consolar, para apoiar, para levantar. Mas não está acontecendo nada disso comigo. Você não tem o Espírito de Deus. Em Coríntios diz: nós não recebemos o Espírito do mundo. O do mundo peca. O de Deus não faz a gente pecar. O de Deus faz a gente andar na presença de Deus, querer estar no monte de Deus, entrar no santuário de Deus, estar bem, e bem com tudo e bem com todos. Eu tenho analisado aqui, e no domingo desse aí, foi domingo passado, eu fiz, não só esse domingo agora, mas outro domingo, eu fiquei analisando uma coisa. Nós temos a primeira reunião nossa, reunião do jejum, 8 da manhã. É uma reunião que muita gente que até está precisado não deveria faltar. Apesar de que quem vem 10 da manhã, quem vem às 14 ou às 18 horas, bem que poderia também jejuar na sua própria casa e depois vem para outro horário. Mas quem já pode de manhã já vem e fica em jejum. Eu disse para a igreja: você tem o jejum que quebra o desejo da carne e faz você aproximar de Deus. Você tem no culto a oração. E também tem a palavra de Deus. 3 coisas que você pode se santificar e se consagrar. E mudar. Mas vocês sabem que tem gente que mesmo falando, orientando, explicando, batendo na mesma tecla, não quer saber nada disso. Mas por que ela não quer saber? Porque ela não tem o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus vai dizer: olha, eu estou sentindo que eu preciso mudar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar mesmo. Que palavra, não foi para mim. Agora, quem não tem, não adianta, é falar com a parede. Quem tem o Espírito de Deus diz: Jesus, o Senhor está falando comigo, essa palavra aí, que sou eu a pessoa errada. Porque nós fazemos o culto, iniciamos o culto aqui, não perguntamos quem pecou, quem está errado, quem está doente, quem fez tal coisa. Aí Deus nos usa aqui, Ele nos dá uma mensagem. Você sentado, quem tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai lá na mesma hora: eu sou essa pessoa, eu vou me consertar. Agora, quem está no erro vai dizer: está jogando em diretinha. Isso é coisa de mundano, coisa de quem é carnal. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele logo diz: o pastor nem sabe da minha vida, ele nem me viu hoje, e Deus está usando ele para falar comigo. Eu tenho que me consertar, e mais do que depressa, porque o Espírito Santo fala com você: se arrependa. A alegria de Deus é ver o coração do homem aquebrantado. Se aquebrante agora, e Deus vai ser contigo. E Ele faz isso. Agora, você tem que parar e pensar e ver aonde você está errando. Abra, por favor, em Romanos. Você está em Atos dos Apóstolos. Vá para o livro de Romanos, à frente, capítulo 8, versículo 8. Eu disse para vocês aqui, irmãos, acho que foi essa semana agora, que é triste. Nós que somos pregadores da palavra, queremos tanto que vocês façam, pratiquem a palavra de Deus como nós praticamos, que você tenha compromisso com Deus. Eu falei com a minha esposa agora ali, eu vindo para cá para o culto, eu falei para ela: Ana Paula, eu não sei se eu vou pecar e usar essa palavra, mas eu fico chateado, aborrecido pela falta de compromisso das pessoas com Deus. Falei para ela, está ali agora atrás, pode perguntar, trago ela aqui. Falei: eu fico aborrecido, chateado. Mas por que tanto aborrecimento e chateação? Porque bem eu sei que fazendo, sendo de Deus, nós já temos batalhas, imagine não fazendo.
E não é por falta de palavra, de mensagem, de orientação. Não é. Já é o desmazelo, o relaxamento. O que eu estou pregando aqui, falta o Espírito de Deus nas pessoas. Ela parar e pensar. Quem tem o Espírito de Deus vai ver. Não, eu estou orando muito pouco. Quem tem o Espírito de Deus reconhece o erro. Aleluias. Quem não tem, não está nem aí. Vai dizer que se dane, eu não estou nem aí, estou pouco me lixando. Já quem tem, se importa. Você pega aqui uma igreja, um culto, a igreja é cheia, estamos aqui buscando a Deus, e eu digo daqui: ora, meu irmão, abra sua boca, se envolva com Deus. Eu não deveria. Nós temos que ser um povo de oração, mas de oração mesmo, um povo que busca a Deus sem cessar, um povo que está na presença de Deus. Essa programação vai passar no mês de abril, ou para lá do mês de abril, não tenho a data aqui que vai passar, que até depende do pessoal do IGD, do canal. Mas nesse mês de abril, nós estamos ainda no finalzinho de março, para a televisão, para quem não sabe. Então no mês de abril, nós vamos iniciar num grande trabalho, uma grande campanha que é para arrebentar. Todos os dias, 3 vezes no dia, 3 vezes no dia, você vai orar a Deus, como Daniel, sagradamente. O que tem o espírito do mundo, eu não vou não. Eu fosse você, eu ia chorar. Puxa vida, eu sou rebelde, eu tenho o espírito de Satanás em mim, porque aquilo que é bom para o meu espírito, eu não quero. Poxa, se é uma coisa boa para mim, eu tinha que abraçar, eu tinha que querer. Se vai me fazer ser uma bênção, como o Daniel. O Daniel orava 3 vezes ao dia. Nas suas orações, ele buscava, passava a ter nas suas orações, que tipo de espírito? O espírito excelente. E uma pessoa que, orando a Deus 3, tantas vezes ao dia, mas oração mesmo, não é oração do eu estou sofrendo, oração do coitadinho de mim, nada disso. É oração de busca, de adoração. Quem quer estar cheio de Deus, passa a ter o espírito excelente. E quando está numa situação difícil, delicada, como Daniel esteve na cova dos leões, e os leões vieram famintos, sequer arranharam o Daniel. Você diz: pastor, eu estou numa aí que eu não estou sendo arranhado, eu estou perdendo o braço, estou perdendo a paz, estou perdendo a alegria, eu estou perdendo o casamento, estou perdendo meus filhos, estou perdendo o trabalho, os leões estão devorando tudo. E eu vou te perguntar amanhã: que tipo de espírito está em você? Você orou, andou na presença de Deus para ter qual tipo de espírito? Porque o Daniel era um homem que orava a Deus 3 vezes ao dia e recebeu de Deus um espírito que o fazia ser alguém segundo, conforme a vontade de Deus, a ponto de nenhum problema ter que devorar, arranhá-lo. Então é hora até da igreja que tem o Espírito de Deus parar e pensar: Jesus, se as coisas estão me acontecendo de ruim, só pensa quem tem o Espírito Santo. Se as coisas estão acontecendo em mim de ruim, eu vou inibir, paralisar isso, e vou fazer conforme está escrito na tua palavra. Olha o que diz Romanos 8, verso 8: portanto, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Os que estão na carne são os que têm o espírito de quê? Do mundo. Esses não têm o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, meu irmão, não fica na carne, não fica pecando, mentindo, fazendo coisa errada. Quem tem o Espírito de Deus, anda conforme a vontade de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. São os que não têm o Espírito Santo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é
que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nem adianta. E aí? Se não tem aquele Espírito que ele mesmo disse: olha, vou falar com o Pai para dar a vocês uma vida, um Espírito que vai fazer vocês permanecerem na sua retidão, que vai fazer vocês serem corretos, vocês não vão se desviar, vocês não ficarão órfãos. Eu vou pedir a Ele que Ele mande esse Espírito que faz o homem ser justo, que faz o homem ser correto, faz o homem ser direito, respeitar, amar e tudo que é de bom. Eu vou clamar ao Pai. Mas se alguém não tem esse Espírito, esse não é de Deus. O Espírito Santo jamais levará você a errar contra o Todo-Poderoso. O Espírito Santo jamais levará você, o Espírito de Deus, a ficar de momentos coisas erradas. Aí você julga aí agora. Tem gente que frequenta a igreja que faz umas coisas assim que são inadmissíveis. Não tem o Espírito Santo, não tem o Espírito de Deus. Não tem. Porque se tem, só vai agradar a Deus. Vós, porém, não estáis... 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se recebemos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é para agradar o Todo-Poderoso. Quem anda justo, quem anda corretamente nesta vida, vai agradar a Deus. 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Novamente, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está... se a verdade de Deus está em você, a carne não pode te dirigir. O pecado não pode. O que é que está faltando na igreja? A verdade que está faltando é esse Espírito, para quebrar esse desejo carnal. Está faltando esse Espírito para fazer você ser um homem, uma mulher de oração, para fazer você ser uma pessoa que cumpre a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Eu sempre amei de falar, Campinas, Brasil que me assiste, isto aqui não é para ser admirado apenas, é para ser cumprida. A palavra de Deus é para ser praticada, não é para ser aplaudida apenas. Ah, é tão lindo. Tem gente que lê a Bíblia, chora, molha as folhas, acha muito bonito. Tudo bem, até aí tudo bem, está aplaudindo, está gostando, mas eu quero saber se você está praticando. Porque para poder praticar a palavra de Deus, você tem que ser dele. E dele são os que têm o Espírito dele. Amém, queridos? Amém. Vamos hoje aqui na nossa oração falar: meu Deus, eu quero ter o teu Espírito, eu não quero ficar errando. Podemos até falar: eu não quero ser como muitos. Não a oração de um escriba, de um fariseu nas esquinas, nas sinagogas, mas estamos dentro da igreja. Meu Deus, eu não quero ser como muitos que não têm compromisso contigo, tem um espírito mundano que vive errando. Eu quero ter o teu Espírito não erra, ser dirigido por ele, conforme Jesus, que acabou de ser batizado, por mais que quisesse ir para a direita ou para a esquerda, o Espírito que se apossou dele disse: você vai para onde eu mandar. Se for para sermos tentados, essa é a vontade de Deus, eu vou. Ele não vai levar a gente para cair. Se o Espírito de Deus me leva para lá, me leva para ali, para colar, eu vou. Isso é sinal de que você é dele e está sendo dirigido por ele. Agora, o ruim é quando a pessoa, ela faz o que bem quer, vai para onde ela pensa. Esse não é de Cristo. Vou repetir a parte que eu falei.
Se a velha criatura for morta e sepultada, então ele se manifesta na sua vida. Enquanto estiver na sua vida um ser maligno te dirigindo, o Espírito de Deus diz: você tomou a decisão, você escolheu. Ele só vai se manifestar na sua vida quando você tomar uma decisão e tirar certas coisas de você. Faça isso hoje. Tem alguma coisa que está te atrapalhando? Tira e Ele vai te abençoar. Amém? Digam graças a Deus. Fiquem de pé no nome de Jesus. Fizeram aniversário essa semana? Vai ficar com vergonha aqui em cima não, hein? Quem mais fez aniversário? Também fez? Vem cá. Quero fazer uma pergunta para vocês. Enquanto ele sobe, quem deu mais um ano de vida para vocês? Mas vocês fizeram coisas. Chega mais perto, filho. Vocês fizeram coisas na vida para que vocês tivessem mais um ano de vida, não fizeram? Estar na presença, praticar a palavra. Sem o Espírito de Deus, vocês conseguiriam alguma coisa? Eu creio que não. Ou teria padecido, sofrido muito. Falecido ou até chegar onde chegou com muito sofrimento. Com muito sofrimento, isso. Falecido ou chegado com muito sofrimento, estaria sofrendo muito. Muito forte. É o que acontece. Que só uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que reconhece que se ela chegou até onde está, com um ano de vida, alcançou alguma coisa, só alguém que tem o Espírito de Deus, que pode falar: se eu estou até aqui, se eu tenho o que tenho, foi Deus que me deu. Verdade ou mentira? Só quem tem o Espírito Santo de Deus, para atribuir toda a honra, toda a glória ao Senhor Deus. Amém? Porque o ímpio, o mundano, ele não diz isso. O ímpio, o mundano, ele diz: se não fosse eu. Ele nunca dá honras ao Senhor. Nunca. Nunca. Como muitos que nós já vimos que já foram grandemente abençoados na igreja e nunca deram honras ao nosso Deus. Por quê? Porque não tem o espírito da verdade, é o espírito da mentira, da safadeza e do engano. Foi Jesus que deu? Jesus que deu mais um ano de vida. Foi mesmo. Estou de pé, foi Ele que me sustentou até agora. Você não fala nada? Foi Ele que sustentou. Você é o líder da mocidade, rapaz? Todo mundo está te vendo na televisão. Fala. Realmente, se cheguei até aqui, foi Jesus que sustentou. Foi Ele que me deu forças, me deu capacidade. Quem faz você estar certo de que foi Deus que fez isso? O Espírito Santo. Amém? Amém. É o Espírito de Deus que faz isso. Não, eu estudei para falar. Estudou porcaria nenhuma. Essa que é a palavra para todo mundo entender. É o Espírito de Deus que nos dá essa certeza, essa segurança. Amém? Vamos orar?